Bom, minha gente, deixa eu tratar de 3 assuntos aqui rapidinho para poder encaixar no tempo. O primeiro deles é a manchete de hoje do jornal Estado de São Paulo, ampliando uma notícia que todos deram ontem, que foram as primeiras prisões de suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e de seu motorista, né? A vereadora do Rio de Janeiro, do PSOL. Esse crime é um crime que não avançou a investigação de forma significativa, pelo menos a cobrança era essa, mas ontem pela primeira vez aconteceram as primeiras prisões. E todos os jornais deram, houve uma grande repercussão, mas o Estado de São Paulo dá uma notícia com exclusividade que eu quero compartilhar com vocês, porque muita gente pode não ter sabido ainda dessa informação que está assinada pelo repórter Marcelo Godoy. O que diz o Estado de São Paulo? Milicianos mataram Marielle Franco por causa de terras. Segundo o jornal, o secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes, disse ao repórter Marcelo Godoy que a vereadora foi morta por milicianos porque eles acreditavam que ela poderia atrapalhar negócios ligados à grilagem de terra na zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma área de forte atuação de milícias, né, onde fica Jacarepaguá, onde fica Vila Militar, enfim, vários bairros do Rio de Janeiro na zona oeste. É uma região fortemente ocupada pela milícia, Barra da Tijuca, Campo Grande, por aí vai. O crime, segundo Nunes, estava sendo planejado desde 2017, meses antes de o governo federal decretar a intervenção no estado. Para o general, nomeado pelo interventor em fevereiro, os milicianos superestimaram o papel que a vereadora poderia desempenhar. Diz ele, ela estava lidando em determinada área do Rio controlada por milicianos, onde interesses econômicos de toda a ordem são colocados em jogo. Na opinião do secretário de Segurança, milícias e facções criminosas que controlam o tráfico se equivalem. O general Richard Nunes me disse em entrevista à Band News FM há coisa de uns 20 dias, um mês, que muito mais importante do que o tráfico nas mãos da bandidagem, do crime comum, é o enfrentamento às milícias. Ele acha que a prioridade para enfrentar o crime no Rio de Janeiro tem que ser focada no enfrentamento às milícias. Isso é a opinião do secretário de Segurança da intervenção, o general Richard Nunes. Eu concordo inteiramente com ele. Isso que o Estado de São Paulo está revelando hoje na reportagem do Marcelo Godoy mostra que essas milícias, elas não só têm um poder de fogo equivalente ou até maior, inclusive ontem as prisões dos primeiros suspeitos produziram reações, tiros e tal de milicianos em cima da polícia. Havia o folclore de que miliciano não atirava em policial. Não tem esse papo. Havia o folclore de que miliciano não se metia com tráfico de drogas. É mentira. Eles estão cobrando pedágio de traficantes agora para permitir o tráfico nas comunidades que eles dominam. E os milicianos são muito mais perigosos porque eles são infiltrados, eu nem diria, eles estão subordinados em muitas áreas a figuras do próprio Estado. O tipo de organização da milícia é uma organização que se mescla com figuras e com entes públicos. São policiais, são bombeiros, são agentes penitenciários, são policiais militares e civis, são figuras do próprio Estado, alguns ainda na ativa, outros na reserva, ou melhor, já aposentados, afastados por punições ou aposentadoria, não importa, e que é o que o próprio general, usando a frase dele, é o tipo do cara que passa por você de manhã e você dá bom dia. Então, essa informação que o Estadão está trazendo tem um outro aspecto que para nós está muito notório lá na Band News FM no Rio, porque nós denunciamos isso há anos e de forma cada vez mais intensa, porque o fenômeno está se expandindo, que é a atuação das milícias no campo imobiliário. Eles estão ocupando áreas públicas ou privadas até em regiões que eles dominam, manguezais, aterrando rios, córregos e tal, para fazer condomínios. Não é barraco, não é favela,
não é a área de invasão clássica que você vê lá um MTST ou então um grupo qualquer de desabrigados que vai lá, faz uma meia dúzia de barracos, daqui a pouco tem 60, daqui a pouco tem 600, é mais uma favela. Isso também acontece. Não, o caso deles é o seguinte: prédios de 6 andares, 4 andares, em áreas que eles dominam e contra os quais, em relação aos quais, aos prédios, às construções, aos condomínios, a Prefeitura do Rio não faz nada. Quer porque parte dela deve ter envolvimento com essa história, quer porque é da inércia do agente público no país não fazer nada nunca, quer porque não tem poder de fogo para enfrentar isso. Então, essa informação que está hoje no estado de São Paulo é uma informação importantíssima que, associada à prisão dos primeiros suspeitos ontem, todos eles ligados à milícia no Rio de Janeiro, quem sabe coloca esse crime que nos choca, nos humilha, nos intriga até hoje, tantos meses passados sem uma solução definitiva, coloca um feixe de luz importante na dinâmica da coisa. Os milicianos do Rio de Janeiro transformaram-se numa grande empresa imobiliária, que estão fazendo empreendimentos imobiliários com 4, 5 andares, 40, 50 kitnets por andar, uma coisa impressionante. Isso em várias áreas do Rio de Janeiro. As ilhas que ficam no complexo lagunar do Rio de Janeiro, na zona oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, são várias lagoas que tem por ali, tem várias ilhas, várias estão tomadas de empreendimentos imobiliários da milícia, várias. Já denunciamos isso várias vezes. Está aí o elo que liga as milícias materialmente, a causa, a motivação, segundo o secretário de Segurança Pública do Rio, no estado de São Paulo, que determinou a execução da Marielle e do motorista dela. Interesses imobiliários das milícias do Rio de Janeiro. O outro assunto que rapidamente eu quero compartilhar com vocês está no Globo. Creio até que em outros jornais eu vi com mais destaque no Globo, que foi um pronunciamento do deputado Flávio Bolsonaro ontem nas redes sociais, dizendo que não existe esse negócio de passar a mão na cabeça de quem errou, referindo-se ao seu ex-assessor Fabrício Queiroz, que foi capturado ali, né, pelo COAF como responsável por uma movimentação suspeita de dinheiro em sua conta bancária. O Queiroz era assessor do deputado Jair Bolsonaro, vivia de um salário compatível ali com o trabalho de motorista, segurança, ou o que fosse, amigo da família, amigo do pai, Jair Bolsonaro, e descobrem que tem R$1.200.000 circulou na conta dele em 2017. De onde veio esse dinheiro? O seu Queiroz hoje faz 8 dias que essa denúncia veio a público. Até agora o senhor Queiroz não foi questionado por seus amigos ou ex-amigos para dizer publicamente a origem do dinheiro. Com o seguinte detalhe: não creio que tenha condições de fazê-lo sem admitir um crime. Porque não só ele, como 20 outros deputados, ou 19 outros deputados, aparecem na lista do COAF com movimentações financeiras ainda mais escandalosas. Coisa de dezenas de milhões de dólares ao longo do ano 17 na conta de assessores comuns, que atuavam com salários de servidores, 5 mil, 6 mil, 8 mil. Como é que pode movimentar 40 milhões de reais? 8 dias depois da denúncia relativa ao assessor de Bolsonaro, a família Bolsonaro ainda não conseguiu que ele viesse a público dizer que história é essa. Aí ele vai prestar esclarecimentos ao Ministério Público. Não. Tem que prestar esclarecimento ao Ministério Público, isso é obrigatório. Se não o fizer, vai encarar. Agora, para a opinião pública ele deve prestar. Já deveria ter prestado. Eu não consigo entender como é que até agora o deputado Bolsonaro e nem mesmo o presidente eleito, valendo-se da ascendência e amizade que sempre tiveram em relação a esse Queiroz, como é que não ligaram para ele, seu Queiroz? Você está botando a gente numa situação como? Porque diz aí de onde você tirou esse dinheiro. E se não fizeram isso, não é por uma questão de protocolo. Não é porque estão respeitando o tempo do Ministério Público, o tempo do Queiroz. É porque talvez não queiram ouvir a resposta que Queiroz tem a dar. E mais, viver a ilusão de que essa é uma batata que vai esfriando à medida que o tempo passa é bobagem. Essa batata está esquentando à medida que o tempo passa. E é constrangedor, para dizer o mínimo,
que 8 dias depois da denúncia ter vindo a público, indicando crimes ou delitos gravíssimos, o senhor Queiroz ainda seja a figura que determina o momento em que vai falar para os brasileiros o que aconteceu. Não é ele que tem que determinar. Não foi ele que foi eleito. Não foi ele que tem o discurso que mobilizou justamente, corretamente, a maioria da opinião pública dos eleitores de combate à corrupção, de transparência e de verdade. Como é que encaixa esse discurso nesse figurino? Como é que encaixa essa letra nessa melodia? 8 dias. Vamos nessa. Toca o barco.